Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro, já ficámos a saber que se sente confiante de braço dado com o Avante e, portanto, queria cumprimentá-lo por isso e dizer-lhe sobre a agenda do próximo Conselho Europeu e sobre a sua intervenção, colocar-lhe algumas questões. No que tange, em primeiro lugar, aos temas associados às matérias da Justiça e dos Assuntos Internos, gostaria de lhe relembrar que temos tido ocasião de conformar posições no Parlamento relativamente ao combate ao terrorismo. O Governo anterior, de resto, promoveu várias alterações legislativas que vieram, enfim, consagrar, e foram relativamente consensuais, diga-se também de passagem, novos mecanismos e aprofundar novos mecanismos, quer de prevenção, quer de repressão de condutas terroristas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, sobra ainda, relativamente a esses instrumentos legislativos, uma questão que diz respeito aos instrumentos de investigação interna e também à cooperação internacional, que tem a ver com uma decisão do Tribunal Constitucional. E sobre essa matéria e sobre a possibilidade da ação dos serviços de informação, eu gostaria de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro qual é a sua posição, qual é a posição do Governo. Bem sei que a matéria terá de ser apreciada em sede parlamentar, mas gostaríamos de saber qual é a posição do Governo e do Primeiro-Ministro. Sendo certo também que, da parte do PSD, continuamos disponíveis para dialogar neste domínio. Relativamente ao tema dos refugiados, Sr. Primeiro-Ministro, na semana em que, como disse, acolheremos os primeiros refugiados do contingente que rumará ao nosso país, é certo que lhe podia perguntar em que pé é que está aquele plano de ação de limpeza de matas de que Vossa Excelência falava na campanha eleitoral, relativamente ao serviço possível dos refugiados. Mas não vou colocar-lhe essa questão, Sr. Primeiro-Ministro, vou colocar-lhe uma outra. Depois da cimeira da União Europeia com a Turquia, de 29 de novembro, e que Vossa Excelência disse que tinha corrido muitíssimo bem, já nos pode dizer, nós já tivemos aliás a ocasião de perguntar isso ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, qual é o contributo financeiro de Portugal para o plano de ação de ajuda à Turquia? Creio que era importante termos uma noção relativamente à disponibilidade do nosso país sobre esta matéria. No que toca à União Económica e Monetária e ao mercado único, gostaria de lhe colocar, Sr. Primeiro-Ministro, questões muito concretas e muito diretas. O Sr. Primeiro-Ministro tem afirmado aqui, como aliás acabou de fazer há pouco, muitas generalidades e tem também defendido as já famosas leituras inteligentes dos tratados e dos acordos europeus. Mas há respostas que exigem menos ambiguidade, Sr. Primeiro-Ministro. Por exemplo, sobre o relatório dos 5 presidentes. Está em aberto uma discussão na Europa que muito nos interessa, Portugal, e que tem a ver com o completar da União Bancária. Refiro-me ao mecanismo de garantia dos depósitos. O que pensa sobre esta discussão o Primeiro-Ministro e o Governo português e que posição tomarão em sede de Conselho relativamente a esta matéria? É que, como sabe, há até países, Estados-membros, que têm defendido que esta garantia de depósitos só pode ser consagrada com a alteração dos tratados. Não é a nossa posição, mas gostaríamos de saber qual é a posição do Governo e qual é a posição do Primeiro-Ministro, numa matéria que, repito, é muito cara aos interesses portugueses e que, onde temos alguma autoridade pela credibilidade que fomos alcançando ao longo dos últimos anos. E depois, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria também de o questionar relativamente a uma outra matéria muito relevante do nosso ponto de vista para darmos um novo impulso e uma nova ambição à União Económica e Monetária. É, no fundo, saber se o atual Primeiro-Ministro vai dar gás, vai continuar a defender na Europa uma proposta que o seu antecessor fez relativamente à criação de um Fundo Monetário Europeu. O que pensa também Vossa Excelência, o que pensa o Governo português sobre essa proposta?
E creio que nós, em Portugal, merecemos uma resposta que não venha eivada de nenhum complexo ideológico ou partidário e que não vá ser mais uma das matérias que seja reconduzida ao baú revanchista, onde têm sido depositadas todas as reformas estruturais que o governo anterior fez, porventura só porque foram feitas pelo governo anterior. Por isso lhe pergunto diretamente, Sr. Primeiro-Ministro, vai abraçar esta causa ou vai abandonar esta causa? Se vai abraçar, vai já ter o ensejo de colocá-la em cima da mesa na próxima reunião do Conselho Europeu ou não? E se não a vai abraçar, se a vai abandonar, qual é a alternativa que propõe? Qual é, no fundo, a sua visão sobre esta matéria? Se está ou não está à espera ainda de se aconselhar com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda? E já agora, por falar em afinidades políticas com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, e até por estar a falar também de um fundo monetário, uma pergunta também sobre a Grécia, Sr. Primeiro-Ministro, que é importante. Qual é a posição do governo português sobre a permanência do Fundo Monetário Internacional na Grécia, que é uma outra questão que está também em aberto na Europa? E sabemos que alguns Estados-membros têm oposto à saída do Fundo Monetário Internacional da Grécia e também gostaríamos de saber, nós que somos um país que integra o euro, que estamos associados ao mecanismo de estabilidade, somos interessados em saber também como é que esta questão há de ser dirimida. E, finalmente, uma matéria, Sr. Primeiro-Ministro, que é muito relevante seguramente para o futuro da Europa e que tem a ver com o referendo no Reino Unido e com a agenda negocial que está associada a esse processo por parte do Governo do Reino Unido. Qual é a posição do Governo português e do Primeiro-Ministro? Acha razoável esta agenda negocial que o Governo inglês tem colocado em cima da mesa ou não acha razoável? É que, Sr. Primeiro-Ministro, esta matéria parece que não é indiferente. Não é indiferente à Europa e não é indiferente também a Portugal, seguramente. E carece de uma resposta também aqui. Conclua, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. Não precisarei, creio eu, de tanta tolerância como aquela que teve com o Sr. Primeiro-Ministro, só para dizer que é de facto preciso tomar posição. Veja, por exemplo, e inspire-se porventura, Sr. Primeiro-Ministro, naquilo que fizeram os socialistas franceses no passado fim de semana, quando se aproximaram mais de partidos pró-europeus para combater posições extremistas. Eu bem sei que em Portugal os socialistas se afastaram mais dos partidos pró-europeus e estão mais próximos de partidos extremistas. Mas creio que há uma palavra que o Sr. Primeiro-Ministro tem de dar e esta é a ocasião. Pode acenar com a cabeça, Sr. Primeiro-Ministro, a matéria é mesmo importante também para o posicionamento do Governo, do Partido Socialista e de Portugal. Obrigado, Sr. Deputado.